Bom, pessoal, vamos saber um pouco sobre a estrutura dos cristais. Então, os cristais possuem uma estrutura altamente organizada, composta por padrões geométricos repetitivos, conhecido como rede cristalina. Esses padrões determinam a propriedade física e energética do cristal. Então, a gente vê aí uma molécula na primeira imagem aí. Uma molécula é a menor unidade química de uma substância. Aí ela se conecta com outras moléculas e produzem aí um formato, ok? Dentro da molécula tem o quê? Os átomos e essas ligações químicas. Cada átomo, exemplo de átomo, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e assim vai. A gente já estudou isso, né, na escola. E tem essas ligações químicas entre eles. Aí depois forma essa estrutura que a gente está vendo aqui, no caso, cúbica. Então, quando forma essa estrutura cúbica, é um padrão simétrico que é encontrado, por exemplo, no cristal da pirita e do diamante. Aí temos outras estruturas também, que está lá no livro A Bíblia dos Cristais. Triângulos, quadrado, retângulo, hexágonos, losangos, paralelogramos ou trapézios, tá? Então, assim, o cristal hexagonal são vários hexágonos, estrutura molecular de hexágonos. Esse aqui, ó, tá numa estrutura triangular, por exemplo, tem uma pontinha e tem vários ali. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um formato, né, vários triângulos, vai criar a forma de um cristal trigonal. Vários retângulos vai formar outro cristal e assim vai. Então, assim, são essas estruturas moleculares que vão dar forma e cores, ok? Aí nós sabemos que no átomo, né, estão ali a formação dos componentes, que tipo de componentes existem dentro de cada cristal, né? Eles vão então, vamos dizer assim, externamente o cristal ele parece estático, mas dentro dele a forma molecular está em movimento, vibrando numa frequência. Por isso que dá energia, né? O cristal ele emite energia, ele tem a energia dele. A gente foge daquela parte onde dizia assim: o animal é vivo, a planta é viva e o cristal não é uma estrutura viva, então, portanto, ele está estático. Não. Física quântica, a física que estuda a parte subatômica, ela vê que tudo é energia. Então, tudo está em movimento, tudo está emitindo uma vibração. Então, os cristais, por exemplo, que são formados ali quando o magma resfria, né? Temos ali várias formações de cristais, ou quando há fissura nas rochas, ou quando nas profundezas da terra, seja como for, isso tudo é pura energia. Aí imagina a pedra vulcânica, que energia que ela tem, né? Mas por dentro dela tem essa formação que a gente coloca aqui nesse contexto, que vai dar origem, por exemplo, à cor. Então, tem a questão de como foi formada, mas também a vibração que emite, né? Cada um desses cristais. Aí, por exemplo de vibração, a gente vê um exemplo das pedras que são para absorver negatividade, a pedra vulcânica, a pedra turmalina negra, né? Energia de purificação, né? De proteção, né? Aí a gente vê que a turmalina negra, por exemplo, ela
ela protege contra as emanações eletromagnéticas irradiadas que tem nas radiações de celular, computador, e até, por exemplo, de ataques psíquicos, né? Então, cada uma delas tem o seu formato, tem o seu potencial, e tem a sua formação, tem o poder de atração de cada uma dessas pedras. Tem pedras para cura, né? Tem pedras para uso diverso, tem pedras para usos diversos. Por exemplo, os cristais de quartzo, eles são usados nos computadores e dispositivos eletrônicos, porque o quartzo é um mineral que gera uma carga elétrica e quando ele é submetido a uma tensão mecânica, ele vibra, né? Inversamente quando a corrente elétrica é aplicada. Então, o que isso quer dizer? Né? Que o cristal de quartzo ele pode criar um oscilador, tá? Gera um sinal para esses computadores, esses dispositivos eletrônicos, para ajudar no funcionamento deles, né? Então, eles ajudam nos circuitos eletrônicos, na questão do processamento de dados. Então, ele vibra numa frequência, estimula eletricamente, proporciona base para a base para que haja uma sincronização de alta precisão para os sistemas eletrônicos, né? Então, os osciladores, por exemplo, são utilizados em chips e memórias de computadores para ajudar nesses processos elétricos. Então, vocês não sabiam? Olha aí, tá dentro do computador nosso aqui. Sem os cristais, não poderíamos estar tendo essa aula, por exemplo, né? Porque eles têm essas aplicações na tecnologia, não apenas na parte energética.